E aí, pessoal do Pode Contar Tudo, mais uma vez, sou Zé Gomes, nesse canal onde a gente sempre está trazendo aí uma pessoa para bater aquele papo e trazendo também informação. Gostaria aqui de agradecer a Claudemir, que está aqui presente hoje. Claudemir, prepara uns 2 litros de água hoje, que caiu um sal na minha comida hoje. Não deu para me tirar, tinha que comer assim mesmo. Eu vou consumir bastante água aqui. Pois é, eu quero agradecer aqui o colaborador desse podcast, que é a Webnet Internet. Para você que quer uma internet de altíssima qualidade, pode contar com a Webnet Internet. E o Pode Contar Tudo de hoje, a gente vai estar conversando com uma pessoa que é lá do estado de Rondônia, que já residiu aqui também, na nossa região aqui do estado de Mato Grosso, Deusikele Gomes. Seja bem-vinda aqui no Pode Contar Tudo. E aí, como você tá? Olá, Zé. Obrigada. Eu tô bem, graças a Deus. Deusikele, de onde surge esse nome? Você acha que é o único no Brasil? Não, tem mais. Tem mais? Tem, já. Eu já pesquisei, já. Mas na época que a sua mãe colocou o seu nome, não tinha como pesquisar na internet. Como que ela soube desse nome? Ela ouvia a Rádio Nacional. E aí ela ouviu, né, na rádio, e ela achou muito bonito o nome, e ela colocou. E eu gosto muito dele, né, assim, é Deusikele. Daí eu falo assim, nossa, Deusikele. Mas no mínimo deveria ter um apelido, que ela não ia chamar um bebezinho de Deusikele. Ou ia? Ela me chama, todo mundo, né, a maioria das pessoas me chamam de Deusi, né? E ficou... Acho engraçado. Então, por que coloca um nome para depois chamar de apelido? Até hoje. Ela mesma me chama de Deusikele, né? Ela chama? Chama. Ela é daquela mãe que quando tá brava fala assim, Deusikele Gomes... É Gomes? Gomes dos Santos? Macedo. É Macedo, né? Mais cedo. Deusikele Gomes dos Santos, né? Porque eu casei. O sobrenome do meu esposo ficou o sobrenome da família da parte da minha mãe. Ah, eu não entendi. O seu era Macedo. Era Macedo. E aí, quando eu casei, né? Daí eu aderi o sobrenome do meu esposo. Que é Santos. Que é Santos. Que é o mesmo da sua família. Que é o mesmo da minha avó, da minha mãe, dos meus tios. Aí você botou o seu nome original, mas o nome de casada. Isso. É interessante. É isso mesmo. E aí, o que você anda aprontando da vida? Tô aqui em Aripuanã, né? Vim fazer um curso, né? Na verdade, vim fazer 2 cursos com a Silmara, né? Com a Silmara Macedo, né? Sempre tive vontade esse desejo, né? Essa vontade de fazer o curso com ela, né? Porque eu sempre admirei. É curso sobre o quê? Fiz curso de designer de sobrancelha, né? E fiz de dermaplane. Né? Então foram 3 dias aí, muito produtivo, de bastante conteúdo, muito legal, muito agregador. A Silmara tem uma didática muito boa, né? Assim, além da vasta experiência no ramo, né? Mas você já tinha o contato já com a beleza? Para trabalhar com beleza? Assim, eu sempre tive muita vontade. Eu gostava de mexer, gosto, né? De mexer, faço uma ou outra sobrancelha, mas assim, nada assim profissional, né? Assim, mais, tipo assim, é isso aqui, né? Que eu vou estar... Mas você cobrava? Cobrava, assim. Ah, então você já estava indo pro profissional. Só precisava um pouco mais de técnica, né? Isso, eu tinha, né? Eu fiz um curso faz muito tempo, né? Tinha feito um curso pelo Instituto do Senac, né? Quando eles tinham um curso lá na cidade de Vilhena. E como eu sempre tive muito interesse, né? Como eu gostava de mexer, eu queria falar, preciso de um norte, né? Pra mim não fazer nada errado. Mas aí ficou muito tempo, né? Então eu precisava aprimorar, né? E por isso, né? Eu acabei vindo fazer o curso, tive essa oportunidade, né? Nesse momento, de fazer o curso com a Silmara. Você falou de instituto, eu lembrei aqui, acho que você não vai lembrar, que não é do seu tempo, mas muita gente que tem acima de 45 anos vai saber, o Instituto Universal Brasileiro, que foi um dos primeiros institutos que dava curso por correspondência, né, que hoje é o curso à distância. Já existia a ideia, né, que era um curso que vinha as revistinhas. Você fazia vários cursos técnicos por correspondência, através do correio. Eu já ouvi falar muito, né, e ajudou famoso. Muito na época, né? Ajudou, né, vários cursos técnicos, as pessoas tinham formação através do Instituto Universal Brasileiro. Se especializar, né? Verdade. Qual que é a sua formação, Deusikele? Você começou faculdade, terminou, chegou a começar, como é que é?
Eu comecei, né? Eu iniciei nessas minhas idas e vindas da vida, né? Eu estudei em São Paulo, né? Iniciei um curso de... Eu queria estar voltada para ciências contábeis, né? Então, assim, eu me matriculei em ciências contábeis, aí no meio do caminho eu acabei mudando para administração, né? Que eu queria algo voltado, assim, para concurso, né? Algo assim. Porque ciências contábeis me chamou a atenção, só que no momento, assim, que eu fui procurar na área, aí acabei não conseguindo ingressar, né? Lá em São Paulo, e aí eu acabei fazendo a alteração, né? A Você ficou transferência. bem confuso porque o São Paulo é um pouco diferente da região onde que você mora? Sim, ele é muito diferente, né? Lá A é pessoa tem que acertar no curso. Você não pode fazer um curso com bastante visibilidade, mas não consegue estar no mercado. que daí assim, vai também muito, né, da região que você tá, né, para você ingressar naquela profissão, né? Então, assim, vai muito mesmo da onde que você tá, da sua... e de mudar, né? Ainda bem que, né, no curso, tanto administração como contábeis, né, nos primeiros semestres, você tem essa possibilidade, né? Na maioria das instituições, né, de ensino, você nas grades tem como você, né, fazer essa alteração. Ainda bem que na instituição que eu estava, né, eu consegui fazer a alteração, a transferência de curso sem muita perca, né, das disciplinas que eu já tinha feito. Uhum. Toda pessoa tem, tipo assim, um passado, né? Que você pode fazer uma avaliação, uma autoavaliação sobre a sua vida. O que você tem de lembrança? Como foi sua infância, sua adolescência? Como que foi, assim? Foi tranquilo? Como que você avalia hoje, se você fosse dar uma nota? É uma pergunta difícil. Porque assim, né, a gente sempre... As pessoas falam assim, a vida é um retrovisor, né? A gente tem que estar indo para frente, mas só de relance olhar para trás, né? Mas assim, a gente acaba olhando, né? Acaba olhando, acaba falando assim, o que que eu podia... se fosse diferente, o que que eu poderia fazer para, né, ter feito algo diferente? Porque só que tem coisas que na vida da gente que não tá na nossa mão, que não depende da gente, né? Não depende de você. Né? Então, Só da gente, né? só da gente. Porque, assim, são escolhas, envolvem outras pessoas, ainda mais quando você é pequeno, né? Então, assim, e no decorrer a gente vai, né? Vai vendo, vai tendo maturidade, né? Como eu costumo falar, né? A gente, nas conversas que a gente tem com os colegas, com os amigos, né? A gente fala assim, o que o meu de hoje, né, acha do meu de ontem, né? Porque, assim, a gente, né, tá em constante mudança, né? Mudando de pensamento. E o que eu passei, assim, eu sou natural de Aripuanã, né? Eu Uhum. nasci aqui em Aripuanã. Tenho muito orgulho disso, né? De ser natural daqui. Logo em seguida, né, nós moramos em Juruena, né? Em Juruena. Aí já morei também em Campo Novo. Aí com 10 anos, em Juruena, né? Meus pais se separaram, né? Aí Você logo... tinha quantos anos quando seus pais se separaram? Eu ia fazer 10 anos. Isso é uma fase bem... Como que foi essa aceitação? Assim, foi conturbada, né? Porque, assim, nessa época, assim, nessa idade, você não entende, assim, muito bem. Porque, assim, você tá vendo, eu lembro, né? Eu lembro de muita coisa, até mais nova ainda, né? Só que, assim, você não consegue entender ali na hora, né? Mas lá na frente, né? Por isso que a gente tem que tomar todo cuidado, né? Tipo, com as crianças, com o pré-adolescente, né? Assim, porque... ela não tem noção ali no momento, mas lá na frente ela vai lembrar, né? Aquilo lá vai impactar de alguma forma, né? Ou não, né? Positivo ou negativo. Você hoje tem uma filha, né? Eu tenho uma filha hoje de 14 anos. Qual o momento da sua vida que você passou que você não deseja que sua filha passe? Difícil. Tem bastante, é? Tem bastante. Tem bastante, né? Porque assim, a questão de... É que eu tô Assim, pensando através de... que... Vamos falar, vamos facilitar para você. Escolha, momentos.
Assim, um momento ou uma escolha que você fez que hoje você não escolheria se fosse hoje, você não gostaria que a sua filha escolhesse, ou uma situação, assim, não pode ser uma só. Né? Ajuda aí, Cláudia. É que assim, a gente vai... São coisas que você vai pensando, né? Assim, nas aí coisas você que você já passou, esse né? eu não vou falar. É bem isso, né? Aí você porque não pode. compromete, né? Envolve... Não precisa falar personagem, nome. Eu vou falar assim, uma situação ou um momento. Por exemplo, a separação. Né? Hoje você é casada? Eu sou casada, vou fazer 15 anos. Né? É assim, separação é uma coisa, né, muito assim, complexa. Cada pessoa tem um pensamento, né? E isso, você pensa, né, tipo, lógico que quando ninguém casa, pensando em separar. Tem gente que casa. Hoje a maioria dos casamentos, a pessoa fala, se não dá certo, separa. Fala assim. Né? Tipo, eu tô indo aqui, mas se não der, eu desvio ali na frente, né? Mas tem, né? Tem resolver os problemas, a separação diz que resolve tudo, mas não é, né? Não é, tem que conversar, né? Então, é uma coisa assim, né? Que lógico que a gente pensa, né? Vai ter filho, tem gente que vai tendo filho e vai seguindo a vida e é isso. Não, mas a gente tem que pensar que, né? Assim, eu sou filha de pais separados, como, né, muitas pessoas são. Então, leva você a pensar o que isso impactou na minha vida e que se acontecesse comigo, o que impactaria na vida da minha filha, né? E eu, assim, eu falo que... né, eu crio minha filha para que ela viva, para que ela voe. Eu falo para ela, Sara, eu quero que ela vai fazer um curso de aeromoça. Eu quero que ela voe no sentido dela ser assim, o que ela quiser ser, né? Por exemplo, eu não crio, a gente não cria para ficar abaixo da nossa asa, né? Quer que ela mas você se considera uma mãe mais rígida ou uma mãe mais liberal? Assim, eu acredito... Eu tô mudando agora um pouco, mas assim, eu me considero rígida, mas no sentido não de privar ela das coisas, mas sim de se preocupar, né? Proteção. De proteção, mas é isso, assim, que a gente tem que ter todo um cuidado. Porque nessa questão da proteção, de estar privando eles da experiência deles, né, dos nossos filhos, eu digo. Porque, assim, às vezes a gente fica ali na preocupação de proteger e acaba, às vezes, né, não deixando eles viver o que eles precisam viver ali para eles terem o aprendizado. Assim, como eu tive, né, as minhas experiências de vida, né, tipo assim, de acordo com as escolhas, né. Os erros. Dos erros, né, nem tudo são não acertos, né, e é assim até hoje, né. E uma das coisas que eu gostaria, né, da pergunta que você me fez, né, que eu gostaria que ela não passasse, fosse de preconceito, né, preconceito e também de violência, né, violência seja ela verbal, seja ela, como é que eu vou falar, assim, em relacionamento, né, porque assim... a gente vê muitas mulheres hoje que vivem relacionamentos abusivos e que não conseguem sair. Porque, assim, às vezes é fácil para alguém de fora ver, né, falar, mas por que aquela pessoa não sai? Né? Tipo, eu tive uma experiência, né, assim, não vou aprofundar muito, né, mas eu tive uma experiência dessa, né, não chega aos pés de que muitas já viveram ou vivem, porque assim, a gente tá nessa época e mesmo assim, a gente vê muitas mulheres sofrendo violência. Uma das coisas que me preocupa com minha filha é isso, né, assim, para que que ela consiga distinguir, que ela consiga ver, que quando isso acontecer com ela, que ela saiba, né, sair, que ela saiba pedir ajuda, né? Uma das minhas preocupações são essas. O relacionamento que você vive hoje, eu tive conhecimento que muitas pessoas que se relacionam hoje é a mesma metodologia que você usou, conheceu a pessoa pela internet. Como é que é isso? Qual plataforma? Não tinha Tinder naquela época, né? Não tinha Tinder, né? Que foi há 10 anos atrás? Não tinha. Foi há 16 anos atrás, né? Que foi bem depois do relacionamento que eu tive, né? Abusivo, né? Que daí eu consegui, né, sair, né, com a ajuda da família,
de colegas mais próximos, né? Porque a gente não consegue sair sozinho disso, né? Quando você sai bem ferido, né? Você sai com vergonha, você sai, que hoje a maioria que as pessoas sentem é vergonha, né? Então você sai com vergonha do que as pessoas estão achando de você, né? Você se culpa, né? E fala assim, nossa, sai como errada, você se sente, né? Até você entender que não é sobre, né? Só sobre você, que não é você que causou aquilo, até você entender, né, um motivo, porque às vezes as pessoas têm problemas, né, de saúde, e às vezes não, né, e não vai atrás de uma ajuda, tal, né? E aí saí, né, consegui passar por esse processo, né, trabalhava numa empresa, né, lá em Vilhena, e tinha umas colegas, né, de trabalho, e chegou bem nessa época que o pessoal começou a conhecer as pessoas pela internet. Mas internet por onde? Qual que usava? O Facebook, né? Orkut. Era Orkut. Minha pessoa não vai saber o que é Orkut, né? Era Orkut, né? Tinha algumas pessoas que conhecia pelo bate-papo UOL. E tinha o Par Perfeito, né? Então, assim, eu conheci o Par Perfeito através de umas colegas minhas do trabalho. Foi nesse aplicativo? Foi nesse site, nessa plataforma. Aí era Par Perfeito. Aí eu coloquei lá. Ele também tava procurando alguém. Então, tava. Ele tava também. Sim. Só que lá, né, quietinho, lá na dele, né? Aí eu me cadastrei, mas assim, com o incentivo das meninas. E eu com medo, né? Tinha medo, né? Aí me cadastrei. Porque você tava num processo de encalhamento, tava encalhado, e falou, vou partir pra internet? Não, eu fui assim, sabe assim, pra ver o que ia dar. Rondônia tem pouco homem, né? Tem nada. Tem bastante, Fiquei né? sabendo que Vilhena tem... Tu anda ver 10 mulheres, depois mais uma mulher. Não, mudou bastante. Lá tem bastante homem, tem bastante mulher. E Vilhena tá crescendo muito, né? Vilhena tem bastante homem, sim. Tá, e aí marcaram o encontro? Não foi bem assim, não. Não foi fácil assim. A gente se cadastrou, aí ele me mandou o convite pra aceitar. É como se fosse um aceite. Que nem pra seguir hoje no Instagram, né? Ele mandou lá o convite, aí eu olhei assim, São Paulo, e fiquei com medo, né? Porque naquela época a gente fala assim, tudo que a gente via pela televisão era que era de São Paulo, era coisa ruim, né? Então eu falei, nossa, é de São Paulo. Eu falei, não vou aceitar não. Eu falei, e se não é? E se não é ele que tá ali? E se for alguém ruim? É um fake, né? Se for fake. Porque assim, não tinha webcam nessa época, ele tava começando ainda, né? Não tinha chamada de vídeo. Não tinha. Era só na foto. Era na foto. Aí eu não aceitei. Aí ele foi pro Orkut. Aí ele foi no Orkut, mandou... Aí lá já tem foto, tem galeria de foto. Lá tem foto, mas também não dá pra confiar que... Até hoje, né, o pessoal faz fake. Naquela época também faziam, né? Aí eu fui lá, olhei, falei assim, ainda não vou aceitar, né? Vou esperar mais um pouco. Aí eu olhei, aí ficava olhando as fotos, né? Aí, continuei não aceitando. Aí eu excluí, daí mandava o convite de novo. Aí ele partiu pra outra coisa daí. Ele começou a mandar e-mail. Aí foi por e-mail. Mas no fundo você tava facilitando, né? Não, porque se ele tinha um e-mail seu, se ele tinha um Orkut. Não, porque o e-mail, né, é quando você vai... cadastrar? Né, quando você, se eu não me engano, no Orkut, lá no Par Perfeito, você precisa do e-mail, né? E tem lá na sua descrição o e-mail. No perfil. No perfil, lá o e-mail. Aí ele começou a mandar e-mail pra mim. Eu falei assim, nossa, esse rapaz escreve bem. E no fim, né, assim, da história, até que ele mandar alguns e-mails, aí que até começar a responder os e-mails dele. Eu gostei dos e-mails, gostei do que ele falava no e-mail. Ele falou assim, nossa... Aí foi pro inteiro. Sai do e-mail. Aí, né, Você tá enrolando demais. Aí, nesse... Eu quero saber logo se como foi o primeiro encontro. O primeiro encontro... Como que combinou o primeiro encontro? Já que você tava com medo? Porque... Ou falou por telefone, não? Não, foi por telefone daí. Né, porque... Essa é boa, primeiro encontro por telefone. Lá em São Paulo, né? E eu lá em Vilhena.
Aí ligou, eu escutei a voz dele, falei, é um homem, né? Aparentemente é ele, né? Mas tem mulher com voz grossa. Vamos tomar uma. Mas aí conversando, né? Nós começamos a conversar e a gente conversou por 6 meses, né? Aí 6 meses após nossa conversa, ele foi em Vilhena pela primeira vez pra gente se encontrar pessoalmente. Ah, né, então foi ele, foi lá. Ele foi em Vilhena. Então tá interessado, pra vir de São Paulo a Vilhena, em outro país, Vilhena, fica em Rondônia. Até que ele foi falar pra família dele, né, que ele ia lá me conhecer, aí foi mostrar, né, ele falou assim, mas ela é índia, meu filho. Porque, né, lá da região, né. Da região, o pessoal confunde que se é a região aqui de Rondônia e Mato Grosso só tem índio, né? Aí ele veio, né, a gente se conheceu, ele ficou uma semana lá em Vilhena. E foi a primeira vez que nós nos vimos. A segunda vez, aí eu fui em São Paulo, né? Com 1 ano. Eu fui em São Paulo conhecer ele, a família, né? Isso, aí já ficou lá. Isso com 1 ano conversando. Aí eu voltei. Aí na terceira vez que a gente se viu, a gente se casou. Caramba, hein? Casar no terceiro encontro, viu, Flávio? A gente se casou. 1 ano namorando, quando se vendo todo dia. É diferente, né? Porque as pessoas, mas e aí, então, como você namorou, e depois né? disso, então o namoro foi só na carta mesmo, conversar? Foi só conversar, né? Era conversa, era aí você não gosta de conversar, né? Quase não. Quase nada. Sentar pra conversar, a gente vai longe. Mas que bom que deu certo, né? Hoje Isso. tem uma filha e já tá... Tem uma filha moça já. E não pretende ter mais, não? Assim, a gente vai deixando, né? Foi deixando. É que daqui a um dia não dá mais, porque aí quando nasce o filho vai chamar de avô em vez de mãe. De avó. Já não vai ser tão jovem mais, né? Bacana. Vamos falar sobre uma situação que um procedimento, não sei se pode chamar procedimento, uma intervenção, que você fez uma cirurgia, que é a cirurgia bariátrica. Isso. Com qualquer idade, com que idade que você começou a engordar? Como que você não conseguia controlar? Como que foi? Quando você viu, já estava... Realmente, eu não vi. Quando eu vi, já estava assim, já estava me prejudicando, né? Prejudicando minha saúde. Eu estava em São Paulo ainda, né? Eu estava lá em torno dos 27 anos... 26, 27, comecei a já ter um peso bem elevado. Já os 3 dígitos, sim. Sim, já cheguei. Já passou dos 3 dígitos? Eu cheguei, fiquei por um bom tempo em 110 quilos. Com 1,57 m. Ele ficou meio quadrada quase. Essa era a mulher de peso. Mas assim, né? É muito difícil isso, porque você não se enxerga, assim, você não percebe. A gente dá risada aqui, mas é só pra uma maneira de descontrair, que Deus, que ela tá um pouco nervosa. Mas é um problema que acarreta boa parte dos brasileiros e pessoas no mundo, né? Que é um problema sério, havia um problema de saúde pública, né? A questão da obesidade. Porque não é só você ter um peso elevado, tem o que esse peso ele vai te trazer, que foi o meu caso, né? O primeiro problema de saúde que eu tive, um dos primeiros problemas foi gordura no fígado. Eu cheguei a ficar no... porque a gordura no fígado são 3 fases e em torno de... Tem umas fases lá e chega depois, se não controlar e não cuidar, vai para cirrose. Quando eu descobri esse diagnóstico, eu não sabia. Eu achava que quem tinha gordura no fígado é quem bebia. E não é. Na verdade, né, tem sérios fatores para você chegar e ter gordura no fígado. Né? Um deles é o excesso de carboidrato, né? E o excesso de peso e de acordo com cada organismo, né? E foi que aconteceu, eu tive uma gordura no fígado, nível 2, né? E estava preocupante, porque comecei a ter vários problemas, né, de saúde. Aí procurei ajuda, né? Aí consegui, né? Parei no instituto lá do fígado, fiz o tratamento, né? Aí eliminando uns 10, 12 quilos na época, e consegui, né, sair desse nível, consegui, né, ficar bem. E desde então, assim, era controlando, não briga com a balança. Mas você chegou a fazer, tipo, dieta, emagrecia, engordava, emagrecia? A dieta mirabolante de todos que você imaginar, eu já fiz. Né? De tudo, assim.
E comprei jump, e fazia atividade física, e controlava, fazia as dietas para perca de peso ali rápido, aquelas coisas assim, né, que você quer de imediato. De loucura, né? De loucura, né? Então, assim, tem coisas que a gente tem que cuidar muito, né? Porque, assim, você ir sem um acompanhamento profissional, você não vai conseguir. Pode até conseguir, mas e aí, né? Assim, e como tá seu corpo com isso? Né? E desde então foi uma luta. Daí eu vim para Vilhena, né, com minha família, né, meu esposo, minha filha, e, né, assentamos ali em Vilhena, seguimos a vida. E aí eu comecei mais para frente a ter outros problemas. Aí novamente, né, eu tava com problema no fígado, né, e na vesícula, né. Foi aí então que eu precisei fazer a retirada da vesícula. Eu fiz uma cirurgia, né, de retirada da vesícula, porque estava dando muito problema, realmente me incomodando demais, até, né, até a água fazia mal, né, assim. Vixe. No sentido, né, de tudo fazer mal. E aí, o que me pontuou, né, a chegar nesse quesito da opção, né, para mim, assim, eu não vejo nem assim, melhor saída, porque não é, né? Tipo, você tenta né, várias coisas, você faz acompanhamento médico, né? E aí até a minha irmã foi uma das que me incentivou, né? Ela falou também, né? E lá no meu trabalho também tinha algumas colegas, né, que já tinham feito esse procedimento, né? Porque assim, o primeiro momento que você tem um contato, né, sobre esse procedimento, você é medo, né? Assim, você vê muitas coisas contras, você vê muitos comentários, você vê muitos exemplos, né? Assim, e é cada pessoa, não adianta, cada pessoa é de um jeito. Mas fala para mim, o pessoal que tá ouvindo aí tem muita curiosidade sobre esse tema, que é um tema que por muita gente às vezes não tem um conhecimento e acaba adiando essa intervenção, que é a cirurgia bariátrica. Qual que é o momento aonde a pessoa deve recorrer, se existe no setor público ou só no privado, para fazer esse procedimento? Assim, primeiro, né, de tudo, você precisa consultar, né, o especialista, né, o médico, que daí eles vão Como que é o nome desse especialista? Você pode ir direto no endócrino, né? Que daí ele vai pedir os exames, vai te avaliar. Porque, assim, primeiro de tudo, ele já não vai direcionando para a cirurgia. Primeiro vai ver ali atrás como que foi sua evolução, o que já foi feito. Ele vai fazer uma tentativa e ver também como está a sua saúde. Com isso, como que vai verificar? Vai fazer o levantamento, fazer todos os exames, né? Então, como eu já estava, assim, com alguns problemas de saúde, né? Então, você começa, né, com o endócrino, né, ele vai te encaminhando para vários. Você passa por uns 6 especialistas, né? Você precisa do aval, do laudo médico, de consultas, de exames, né? Comprovando ali como está a sua saúde, né? Aí, através disso, aí você parte para cirurgião daí, né? Para o cirurgião. Então, é passado por um conjunto médico, onde que faz uma avaliação. Isso. E chega à conclusão de que a melhor opção é a cirurgia. Isso. Não é o desejo da pessoa. Né, O desejo, a pessoa pode dar a iniciativa de procurar. O desejo é procurar para ver se pode fazer ou não, né? Não, assim, tem casos, né? Tem casos que tem o desejo, sim, mas é lógico que todo levantamento, e precisa, né? De todo o laudo médico, né? Desse conjunto de profissionais para aprovar, né? E para dizer que tá tudo certo e que a pessoa, né, vai seguir com essa ideia. Com essa ideia, né? Antes de fazer, por exemplo, nesse processo de profissionais na questão emocional, é passado por uma orientação nutricional e psicológica? Sim, bem antes de você fazer a cirurgia, você já inicia o processo de acompanhamento psicológico, né? Uma psicóloga, tem psiquiatra, né? Tem sim, né? Até para O que é discutido nessa questão psicológica?
Porque assim, não é somente ir lá fazer a cirurgia, pronto, resolveu o problema, vai emagrecer, é isso. Não é, porque você tem que cuidar, né? A maioria, né, do ganho, do peso, do reganho, ela tá na mente, né? Tá aqui nos seus pensamentos, né? Porque assim, a maioria das pessoas que ela tem um sobrepeso é algo assim que é como se fosse descontar, né? Como se fosse algo ali, tem gente que, né? Cada pessoa tem uma forma de descontar, né? Tipo, as frustrações, Ansiedade, algo, por a exemplo. ansiedade, né? Só para entender. Então, essa parte psicológica, por que que a pessoa chegou a ficar obesa? Então, tem um motivo e ela não só é questão de alimento, é questão psicológica que leva a pessoa a se alimentar mal. Emocional, porque ela não tem uma forma ali de, né? Algumas pessoas conseguem falar, algumas pessoas conseguem fazer alguma atividade ou qualquer outra coisa que consegue, né? Tirar aquele peso, né? Algumas pessoas descontam na comida. E isso acontece com muitas pessoas. Né? Tem ansiedade, é comida, é doce, né? Não necessariamente só o doce, né? Mas assim, tem gente que tem mais dificuldade de engordar, de ganho de peso. Tem umas pessoas que é rápido, né? O excesso de carboidrato mesmo, ele, né, ajuda muito, né? E conforme vai passando a idade, né, a gente vai ficando mais difícil. Né? E aí a parte do emocional, ela tem que ser muito bem trabalhada, né? Porque assim, Antes e pós, né? Antes e pós, né? E não pode deixar de ter esse acompanhamento, porque assim, você precisa ter o acompanhamento para você ter, né? Para justamente você não ter o reganho e voltar tudo novamente, porque a cirurgia, ela não é um milagre, ela é um processo. Ela tá ali para te auxiliar. Não é o caminho mais... algumas pessoas têm como um caminho mais rápido, né? E não é bem assim. Ela tá ali como um auxílio, né? Para que você tenha essa perca de peso, para você melhorar a sua saúde e você permanecer nela, né? Daí para você conseguir, né? Com essa perca de peso, ter uma vida melhor, mais saudável. Mantendo junto com atividade física, acompanhamento médico, né? Hoje mesmo... eu tenho acompanhamento psicológico, tenho acompanhamento da nutricionista, né? Então, assim, o que acontece no acompanhamento da nutricionista? Além dela acompanhar toda a parte de alimentação, né? Tem a parte das vitaminas, né? E se precisa, né? Um mês ou outro pode dar diferença, né? Na queda de alguma vitamina ou algo assim. Aí precisa suplementar, né? Então, assim, é um dos profissionais, assim, que precisa estar ali em acompanhamento, né? Então, assim, algo bem cauteloso, né? Você tem que levar com seriedade. Tava tudo certo a cirurgia, tava tudo marcado a cirurgia, já tava a data agendada. Como é que é esse sentimento, assim, antes da cirurgia? Sentia insegurança? Ou tava confiante que ia dar tudo certo? Como é que é esse momento? O medo, ele acompanha a gente, né? Porque toda cirurgia, ela tem um risco, né? Tem um risco, você assina os termos, assim como outras cirurgias, né? Que você tá, né? Tem conhecimento do que pode acontecer, assim como muitas pessoas não fazem, né? Até, né? Porque acontece de ter algum risco ali na cirurgia, né? Como todas as outras, né? E na semana mesmo que eu ia fazer a cirurgia, né, tinha acontecido um caso, né, de que a pessoa veio a falecer na mesma cirurgia que eu ia fazer, né? E aí? E aí a gente vai, né, conversando com as pessoas, né? E assim, como eu tinha conhecidos outros colegas também que passaram pelo processo e que me acompanharam, né? Também, assim, vieram me dando suporte, né? Que isso é muito bacana, além do acompanhamento médico, né? Ter também as pessoas que já passaram por isso, né? E ajuda muito. E isso ajuda a ter ali a confiança, a firmeza, além do profissional, né? Porque o profissional que me acompanhou, né? Do Dr. Fábio, lá de Cuiabá, ele é um profissional incrível, assim, né? Ele deixa tudo muito claro, desde o início, tudo o que pode ou não acontecer, não só na cirurgia, mas assim, você não vai fazer a cirurgia com alguma dúvida, né? De nada, porque é tudo muito claro, né? Então, assim, você já vai fazer a cirurgia ciente,
né? O que você precisa fazer no pós. Porque o pós, né, ele é... Mas o médico profissional já faz uma projeção. Você pode emagrecer X. Você ainda está no processo de Eu emagrecimento. estou no processo ainda de emagrecimento, né? Então ainda falta ainda, né? Ter a perca de peso ali, né? Porque assim é feito um cálculo, né? Com a questão do IMC, né? Com a altura, né? E com o peso que precisa ter, né? E ali manter, porque assim tem uma perca de peso, né? De acordo com os profissionais, né? Até um determinado tempo. Depois você precisa manter, né? Senão engorda novamente. Porque o Isso. estômago cresce novamente. É Isso. tirado quantos por cento? Ah, eu cheguei a ficar com 50, se eu não me engano. 50 ml, se eu não me engano. 50 ml. Isso. Eu não falo em porcentagem do tamanho. Tem a porcentagem, agora eu não me recordo ao certo, assim. Uhum. Mas é bem pouquinho, que no início, né? Você tem a dieta líquida, né? E aí, tem ali com o acompanhamento também do profissional, aí vai vendo se vai alterar com 15 dias. Aí tem as fases, né? Da dieta. E após cirurgia, como que tá a sua vida hoje? O que mudou? Não só corporal, mas assim, mental. Você acha que houve algumas complicações? Ou você tá feliz? É o resultado que você esperava? Assim, tá sendo, né? O resultado, que eu ainda tô no processo. Eu já saí, né? Daquele ponto crítico da saúde, né? Dos problemas de saúde que eu tava. Então, uma das coisas que me deixou muito feliz, né? Foi não me sentir tão mal com alguns alimentos que eu comia, né? Mas, assim, a preocupação maior mesmo era a saúde, né? Então, assim, hoje eu tô feliz com o processo. Não é fácil, né? Mas, assim, é uma forma, assim, que me ajudou, né? Tem me ajudado. E como eu digo, assim, cada pessoa tem um jeito, né? Cada pessoa, ela vai se comportar de uma forma. Tem gente que passa mal com algum alimento, tem gente que tem dificuldade com algumas coisas, né? Assim, eu já não tenho tanto. Só, assim, uma ou outra coisa, ou alguma comida gordurosa que tem que cuidar, né? Assim, fritura. Você começa a olhar com outros olhos para a comida, né? Então, você fala assim, você tem você pode escolher, como escolha, a nossa vida é cheia de escolhas, né? E ali na hora de escolher o alimento também. Mas eu acredito assim, né? Que essa questão da escolha do alimento, ela deveria ser uma regra para todo mundo. Sim. Não quem faz bariátrica ou quem deixou de fazer. Porque eu já vi várias pessoas que fez bariátrica aconselhar a não fazer. Porque diz que é um desconforto, principalmente na questão da alimentação, para manter o peso tem que ser bastante rígido. O que você tem a dizer? É realmente assim? Você tem que manter uma rotina rígida de alimentação, de dieta, para não voltar à obesidade? Sim, tem que cuidar. Porque, assim, com o passar do tempo, você vai voltando o paladar, né? Porque o paladar, ele fica diferente, né? A maioria das pessoas que fazem, eu fiquei com paladar... Como é que é esse paladar diferente? Assim... Tu come abacaxi sem gosto de abacate. Não, no sentido, assim, que nem uma criança que ela tá aprendendo ali a conhecer os alimentos, aí seu estômago, ele tá zerado. Então, assim, o que você apresentar para ele, por exemplo, tem que... Comer isopor, pensa que tá comendo um caviar. Não, por exemplo, o açúcar, né? O açúcar é um dos grandes, né? Tipo assim, vilões, né? Se você ir pro açúcar, né? Só que assim, na bariátrica mesmo, tem muitas pessoas que têm o dumping, né? Dependendo do doce que come, algum alimento. O dumping, ele não só vem do açúcar. Tem pessoas que passam mal com algum tipo de outro alimento também, né? Um excesso de carboidrato, algo ali, gordura, né? A pessoa passa mal. Eu cheguei já a passar mal, né? Uma vez, ingerindo ali, né? Quando volta ali, inseriu alguns alimentos né? Introduzir ali depois do pós, né? Eu tive dificuldade com alguma coisa, mas foi pouco, né? Eu cheguei a dar o dump, ele... O que é o dump? O dump, ele é uma queda, né? Que você pode... Você fica trêmula, você sente sensação de desmaio. Tem algumas pessoas, né? Que pode até, né, chegar a desmaiar. Calafrio. Passa mal, assim, de ficar turvo, assim. E o impacto no autoestima? Chega a acontecer? Tem algum impacto?
Demais. Demais? Demais. Você vê ali, né, que você teve aquela perca de peso. Aí você começa a olhar com outros olhos. Mas você olha no espelho, assim, logo após, quando tá perdendo uns quilos, que vai perdendo rápido, né? Vai perdendo rápido. Você, no espelho, você consegue ver essa diferença ou não? Ou psicológico? Assim, é uma briga constante com o psicológico, né? Mas, assim, no início você estranha muito. O seu olho vê uma coisa e o olho das pessoas vê outra, assim, assim mais ou menos. E aí a pessoa fala assim, nossa, mas... Você emagreceu. Você tá mal, como você emagreceu? Aí só que daí, várias assim, olhada no espelho, você olhando, falando, né? Confirmando mesmo que isso tá acontecendo, né? Mas assim, por isso mesmo ali do acompanhamento profissional, né? Que daí ele vai te acompanhando, você vai conversando, né? Porque são várias fases, né? São várias fases, e aí assim, e mexe muito no emocional, né? Assim, tem... É incrível, assim, né? Como assim, às vezes você se sente outra pessoa, como um todo, né? Mas você tá indo tudo certinho, tá praticando um exercício físico, continua com o psicólogo ainda? Continua com o acompanhamento. Esse acompanhamento com esse profissional, ele vai até quando? Não tem data? Não, é assim, ela vai te acompanhando, né? Você recebe alta, sim, né? Mas desde que tendo aquele acompanhamento ali, né? Aí ela que vai decidir se tá tudo bem para você receber essa alta, assim como nutricional também. E nada impede, né, de você estar fazendo o acompanhamento ali diariamente. Até porque, sempre, né? Até porque você precisa estar verificando se você precisa de mais vitaminas, como é que tá a absorção. Porque, assim, depois da cirurgia, o seu corpo não absorve vitaminas como antes. Né? Porque devido à cirurgia, então não tem uma absorção adequada ali, né? Por isso que nós precisamos fazer a suplementação de vitaminas, né? Então tem vitaminas ali que eu tomo ela diariamente e é para sempre. Só que fora essas vitaminas, a gente tem que acompanhar como tá o nosso desenvolvimento ali, se precisa suplementar mais alguma coisa, né? Então não é tão fácil pós-operatório. Não. Para manter, né? A questão do profissional. É um estilo terapia? Como que o psicólogo age nesse emocional? Ele é uma terapia? Exige alguns exercícios ou só conversa? Assim, tem o acompanhamento ali na conversa, né? Pra ver como que você tá. Porque, assim, como você fez cirurgia, mudou drasticamente. Porque, assim, num dia você tava de um jeito, né? De repente você muda ali e você fez a cirurgia, aí você descontava na comida, né? Algo, mas e agora? Você vai descontar onde? Se você não pode comer. Né? Você pode comer, mas não daquela forma então lá, tem que fazer né? um tratamento psicológico mesmo. Isso, um acompanhamento longo ali, prazo. longo prazo, porque assim, por isso que é aqui, Será né? que geralmente as pessoas que têm problema de obesidade até algum, não é distúrbio que a gente fala, né? Algum problema emocional, no caso? A maioria, né? A maioria. O meu caso mesmo era, né? Então você ficava bravo e comia bastante sal, essas coisas. Cada pessoa é pro jeito, né? Assim, eu gostava de um doce, né? Ainda gosto, né? Mas assim, tem como a gente... É que assim, às vezes a gente não tem, né? A gente é leigo, não tem um conhecimento assim, né? Pra ir buscar ajuda, né? A gente precisa de ajuda, né? A obesidade, a maioria das vezes, tem gente que é obeso e tá tudo bem. E é muito saudável, né? Você tem, tipo assim, algum... um plano? Como que será na sua vida aqui em longo prazo? Na questão da saúde, você se vê assim, você tá firme de que você vai continuar, você vai perder os quilos necessários, né? Que ainda tá no processo. Como que tá o seu emocional nesse sentido? Eu tô bem confiante, assim. Eu quero permanecer, eu quero fazer mais atividades, né? Quero incrementar ali, porque assim, não é somente fazer para não ter o reganho, né? Porque assim, quem faz o bariátrico fala assim, tem gente que não conhece, mas assim, acho que é para sempre. Não, depende muito de você, né? Depois, a cirurgia vai te ajudar ali no início, na perca, né? Mas depois você, para manter, né, não ter o reganho, você tem que ter todo o cuidado, tem que fazer atividade, cuidar com a alimentação, senão volta tudo de novo.
né? E, assim, me preocupo com isso, né? Mas, assim, como tenho acompanhamento, né? Já fiz a cirurgia ciente, né? Com os profissionais. Então, assim, a minha intenção é cada dia mais, né? Olhar mais para mim, né? Cuidar e continuar aí no processo. E qual que é o conselho que você daria para uma pessoa que passou pelo mesmo problema que você, que hoje está na dúvida, quem que recorre? Você teve o apoio da família, o apoio, né, da família? Como que foi esse processo? O que você diria para essa pessoa? Conversar com quem primeiro? Você orientaria? Você acha que tem que partir para o convencional, fazer exercício físico, parar de comer? Como é que... É que assim, tem que. É difícil falar que cada pessoa, né, tem que ver a vida ali da pessoa. Né? Porque, por exemplo, assim, eu parti por causa de problema de saúde, né? E é para essa opção, né? E o que a pessoa pode fazer? Né? Ela olhar e ver o que está na mão dela. Ela já fez tudo que ela poderia ter feito? Ou eu preciso de ajuda? Porque daí, que nem no meu caso, eu falei assim, eu preciso de ajuda. Né? Você chega num momento que você fala assim, não pode ficar assim, eu não tenho condições, porque eu não tô bem de saúde e eu preciso de ajuda. Aí nessa hora que você detectar que você precisa realmente de ajuda, né? Você vai, se você já tentou de tudo, né? Porque assim, você precisa ter tentado, né? Ter se esforçado ali, né? E eu preciso de ajuda. Então, você vai, né? Vai falar com a sua família, da sua intenção, né? E vai falar com um profissional, né? Vai procurar um nutricionista, um endocrinologista. Mas né? nem sempre o profissional libera para fazer esse procedimento. Não, aí vai de acordo com a necessidade da pessoa ali no quesito... Ou a questão de saúde dele. Isso. Você não vai correr o risco, né? Isso, Aí, e esse... Tem tanto, né, né, hoje na rede pública, né? E tem... No particular. E no particular, né? Aí, pra cá eu não sei, né? Como é que tá nesse sentido, né? Mas, assim, várias cidades hoje, né? Eu acompanho, né? Sigo várias pessoas com processo, porque assim, é muito importante a gente acompanhar, porque, assim, ajuda algumas dicas que as pessoas dão. Vai se apoiando, tem uma rede, né? Acaba tendo uma rede. Por isso que eu falo, assim, a gente não pode se olhar ou se... né? Porque nenhum processo é igual ao outro, né? Porque pra mim, né, que nem assim, tem gente que não pode comer algo de jeito nenhum, né? Não pode, passa mal, vai para, né? E algum outro já é mais tranquilo. A ideia, então, é ficar magrinha e fazer procedimento, deixar as mulheradas poderosas lá em Rondônia. Essa é a ideia. Essa é a ideia. É. E ver, né, o que tem por vir por aí. Então, você quer mudar de ramo. Porque você trabalhava, você era CLT. Eu era CLT, né? Então E agora quer partir para empreendedorismo. É a minha intenção do empreendedorismo. Né? Como gosto muito de conversar, eu trabalhei, né, muito tempo. Na última empresa que eu estava, era do ramo do agro, né? Lá em Vilhena, né? Trabalhei 5 anos e meio. E aí não me adaptei, né? Na última experiência que eu tava. E acabei, né, tendo essa oportunidade, como eu tinha vontade de... Né, como eu tô parada, assim, no sentido, né, de emprego, né? Uhum. Aí eu já tinha esse interesse, essa vontade de fazer o curso, né? De ir para esse ramo, sempre existiu, assim, né? Sempre gostei de mexer. É um desafio, um novo desafio. Vai dar certo. Vai sim. Beleza. Falamos com a Deusi Kelly. Deusi Kelly Macedo, não é Macedo mais, né? Gomes dos Santos. Você tem algum recado para passar para algum alô? Porque o pessoal vai assistir isso aí. Né? Você não citou o nome de ninguém, só falou do marido, da filha, dos amigos. Para finalizar, você gostaria de deixar um recado para alguém? Ou deixar uma mensagem final pro pessoal? Sim, eu quero primeiramente agradecer, né, você pela oportunidade, né, de estarmos aqui, né, agradecer aí também o acompanhamento da Cláudia aqui com a gente e mandar um abraço, né, para todos que tem um carinho, né, que às vezes a gente, são tanta gente, né, que não dá para ficar para numerar aí, porque senão acaba esquecendo, até né? porque aqui gravando assim, né, a gente vai ter
várias pessoas, né, por onde eu passei, né? Aqui em Aripuanã tem muitas pessoas que eu tenho muito carinho, né? Tem, além da família, né, que a gente tem família aqui, tem conhecidos em Juruena, tem em Juína, né, em Vilhena, Cuiabá, né, que tem uma parte da família, em São Paulo, né, que tem uma galera lá. Então, para todo mundo que tiver, né, que for assistir, quero deixar um abraço, um carinho, né? E para minha mãe, né, para meus irmãos, para meu esposo, para minha filha. Um grande abraço. Tá dado o recado, gente. Não pode contar tudo. Nós ouvimos aí uma história de vida bacana aí da Deusi Kelly. Contou um pouco aí da sua trajetória. E a gente aqui torce, né, que realmente vai dar tudo certo nessa nova empreitada de empreendedorismo. E agradecer a você que sempre acompanha. Para você que compartilha. Para você que segue o canal. Pode curtir, marcar o sininho. Que todas as segundas-feiras nós estamos por aqui. Conversando com uma pessoa diferente e batendo aquele papo bacana. Agradecendo a Claudemíria. Gente, um abraço do Zé Gomes. Até a próxima segunda. Valeu!